Vou inserir um título aqui e vou pôr aula Canva. Então a gente tem a nossa fonte aqui e a gente quer criar. Lembrando, ó, que ele já dá uma opção de alinhamento sempre que você arrasta os elementos. Então você consegue achar o centro facilmente para você trabalhar. Então aqui a gente vai ter os efeitos. É uma área muito legal da gente se trabalhar. Então vamos lá em efeitos. Aqui são os nossos efeitos. Primeiro eu vou aqui embaixo, ó, na forma. Então se você precisar escrever alguma coisa em volta de algum elemento, você pode curvar ele. E aí não é simplesmente curvar, você tem aqui o controle de curvatura dele. Então você consegue ajustar de acordo com o elemento que você quer. Ó, é muito legal, muito fácil de usar, certo? Então essa é uma das ferramentas. A segunda aqui é o sombreado, para você criar uma sombra embaixo da letra. Então aqui você vai ter a distância da sombra da letra, o que vai gerar a profundidade. Aqui é a direção dela, então é como se a sombra girasse em volta do eixo da sombra. Então a gente pode selecionar onde a gente quer, pensando que se a sombra está nessa posição, a nossa luz ela está vindo do lado esquerdo superior, projetando a sombra para o lado direito inferior, certo? E assim sucessivamente, pensando que a gente tem uma luz aqui, e aí a luz vai girando e projetando a sombra, aqui seria a luz vindo de baixo projetando a sombra para cima. Para cá seria o oposto, a luz vindo de cima projetando a sombra para baixo. E assim por diante. É interessante a gente sempre pensar nisso. O desfoque, aqui ele está zerado. Percebe que o desfoque, tá vendo que ele está zerado aqui? É por isso que a sombra ela tá bem marcada, parece simplesmente a letra na cor cinza. Então se você aumentar o desfoque, ele vai suavizar a borda. Então conforme você vai aumentando, ela vai suavizando e realmente vai parecendo que é uma sombra. E aí, voltando lá na direção, a gente pode ajustar isso. A transparência é a opacidade, quão transparente é a sombra. Então se você aumentar 100%, ela vai ficar mais escura, e se você diminuir, você vai ter ela bem clarinha. E aqui você pode alterar a cor que você quer da sombra. Então da mesma forma que você pode fazer uma sombra, com essa ferramenta você consegue criar uma luz. Então, mudando para o azul é uma sombra, mas parece até que é uma luz neon, de certa forma. Se você colocar o branco, por exemplo, aqui ele não vai aparecer porque o fundo tá branco. Mas se você clicar aqui no fundo e colocar uma cor preta, por exemplo, ele faz uma luz, que teoricamente é uma sombra branca, mas é uma luz. Então, voltando aqui para os efeitos, nós mexemos no sombreado, aí eu vou zerar aqui. Existe o flutuante também, que é essa sombra centralizada, então você só vai ter uma sombra central, diferente do sombreado, que você consegue controlar de onde está vindo a luz. Nesse flutuante é como se a luz estivesse vindo daqui, de fora, e projetando frontal, de frente para a letra, e aí produzindo só uma sombra no fundo. Então você só consegue controlar a intensidade dela, é como se a luz fosse fixa. Aí nós temos essa opção que é o vazado, ele cria um contorno na fonte que você selecionou, então você consegue aumentar se vai ficar mais grossa ou se vai ficar mais fina. O próximo é o desalinhado, que ele cria esse contorno vazado com uma sombra. Então você consegue controlar igual a espessura da linha, aí é a distância dessa sombra e a direção. É como se fosse o sombreado, só que o sombreado dentro desse contorno, desse vazado. E aí você consegue controlar, trocar a cor também
da mesma forma, ó. Viu só? Só de brincar aqui com o elemento eu já consegui criar diversas opções, diversas possibilidades, ó. Ficou até uma fonte bem interessante para a gente poder usar. Aí o próximo é esse eco aqui, é como se fossem várias sombras, olha, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, é como se tivesse 3 sombras, uma sombra da outra, né? Então, ó, você consegue controlar a distância entre elas. Isso dá um efeito, eu não costumo usar muito, mas dá um efeito forte. Tem que, ó, você consegue controlar a direção. Lembrando, gente, que o mais importante em mexer com tipografia, mexer com fontes, é que a gente mantenha uma legibilidade. Então, se você criar algo que fica ruim de ler, não vai atrair a atenção, não vai atrair o olhar das pessoas. Então, não é interessante para o seu negócio. Então, sempre pensar nisso, na legibilidade, principalmente no uso das cores e desses efeitos. Porque talvez aqui, ó, se eu mudar a cor, talvez fique interessante, talvez eu consiga enxergar melhor. Mas eu não gosto muito desse efeito, confesso para vocês. Aí aqui ele tem o neon, que você consegue controlar a intensidade também. Ele cria como se fosse aquelas lâmpadas neons, ó, você consegue mudar a cor e tudo mais. Parece até uma lâmpada, né? Se você colocar um fundo mais escuro, ele vai ter um contraste maior, olha só. Certo? E vamos lá para nossa última ferramenta, que é o fundo. Então ele cria aqui como se fosse um marca-texto, digamos assim. Você consegue arredondar as pontas e tal. Ó, a opacidade, a transparência aqui. Mas também a gente pode fazer de outra forma esse efeito. Você pode clicar, você pode simplesmente ter a sua fonte lá e ir em elementos. E em elementos você pode selecionar algum que você queira usar. Por exemplo, eu vou usar esse, vou mudar a cor aqui para amarelo e aí eu posso gerar o mesmo efeito, só que com uma forma diferente. Posso, ó, se você quiser mudar a opacidade como tá no efeito de cima, você vem aqui, ó, nos 3 pontinhos, vem nesse quadriculado que é a transparência, a opacidade, e aí você ajusta da forma que você desejar. Certo? Não tem segredo, utilizar os textos é super fácil. Explore sua criatividade. Eu tenho certeza que você vai criar designs lindos, posts maravilhosos e material de divulgação que vai ajudar muito a divulgar o seu negócio, a divulgar o seu trabalho. Então, não esquece de curtir e se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.